convidada pela Tati para dar assim, um testemunho, como foi ser mãe nesse ano de 2020. E assim, ser mãe é sempre maravilhoso, é uma bênção que Deus nos dá. Mas também foi um ano onde eu principalmente tive que me apegar muito com Deus e orar muito. E tem um versículo que sempre me acompanha, um versículo que acho que desde quando eu me converti, esse versículo me acompanha, que é o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E realmente o meu socorro, a minha rocha, o Senhor é meu tudo. E toda vez que eu oro, eu digo, Senhor, cuida dos nossos filhos, porque antes deles serem meus, eles são do Senhor. Cuida do nosso filho, protege. Sempre tive essa oração. E foi um ano assim, realmente esse ano de muita oração, mas também onde eu pude conviver mais com a Tati e com a Elaine, porque eu tive que sair de casa, deixar o Léo sozinho e ficar um tempo com a Elaine, um tempo com a Tati, porque meus médicos aconselharam, devido aos inúmeros problemas que eu tenho de saúde, era um risco muito grande. Eles me diziam, se você contrair esse vírus, os seus filhos podem se despedir. Não me aceitavam nem no consultório dele, então eu tive que realmente me ausentar. Então eu orava, mas eu estava com a Tati, eu estava com a Elaine, eu estava com meus netos, me doía muito. Mas muito mesmo nesse ano, ter que ter deixado o Léo. Já fazem 7 meses que o Léo tá sozinho, a gente conversa, uma ligação de vídeo, mas ele ficou sozinho. E quando eu me colocava mesmo na presença do Senhor, eu dizia, Senhor, cuida do nosso filho. O medo é normal, nós somos seres humanos, medo. Léo na linha de frente, trabalhando em 3 hospitais, e esses 3 hospitais era direto com esse vírus, era na UTI, era no pronto-socorro, era direto, às vezes fazia dobradinha, voltava, entrava às 7 da manhã e voltava no outro dia às 7 da manhã, e eu dizia, Senhor, cuida, totalmente na dependência do Senhor e de joelho orando, como mãe. Esse ano foi o ano que eu mais me coloquei na presença do Senhor, que eu mais dependi, que eu mais orei, que eu mais clamei e pedi a misericórdia dele, pedi os cuidados dele sobre a vida dos meus filhos e principalmente sobre a vida do Léo. E eu vi o Léo ir com o grupo dele para hospitais e os amigos contraírem a doença e se afastarem, e o Léo ali firme, forte, faziam sorologia, porque achavam que ele podia ter contraído, ou estava assintomático, e não, o Senhor protegeu, o Senhor cuidou, então eu pude ver as maravilhas do Senhor, os milagres do Senhor na vida dele, e o Léo se formou médico agora, esta semana, e eu pude ver mais uma vez os milagres de Deus, e assim, as orações, sabe, chegam até o Senhor. Então foi um ano difícil, onde eu tive que deixar o meu filho, aquela sensação de abandono mesmo, de que eu estava abandonando, e se ele ficar doente, como ele vai fazer sozinho, como ele vai se virar? E eu me jogava mesmo de joelhos na presença do Senhor, e o Senhor ouviu, o Senhor não abandonou, o Senhor cuidou, o Senhor supriu, o Senhor esteve presente em todo o tempo. Então eu devo dizer que 2020 foi um ano de muita oração, de muito medo, mas também de muita fé, de muita adoração ao Senhor e de muita gratidão, porque Deus foi fiel o tempo todo. Então, é isso que eu tenho para dizer desse ano, que é um ano assim, onde eu dei as mãos para o Senhor e caminhei com Ele de mãos dadas. E o Senhor foi maravilhoso na minha vida, a prova está aí, o Léo ileso, o Léo formado. E eu dia 4, em nome de Jesus, estou voltando para minha casinha, abraçar meu filhinho, beijar ele, olhar para minha casa e glorificar o Senhor. Estou de volta para o meu lar, poder cuidar do meu menino, que para mim ele sempre vai ser o meu meninão.